Olá, meu amigo. É bom ter você aqui novamente. Ou talvez seja a primeira vez que nos encontramos. De qualquer forma, é um prazer compartilhar esta noite com você, onde quer que você esteja. Adoraria saber de que parte do mundo você está nos ouvindo esta noite. Qual janela está aberta ao seu lado? Que sons da rua ou do silêncio formam o pano de fundo desta nossa conversa? Se você gostar do que vai ouvir nas próximas horas, considere deixar um like e se inscrever no canal. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse tipo de conteúdo, essas longas jornadas noturnas pelo estranho e pelo maravilhoso. E se você já é inscrito, obrigado, sinceramente. Você faz parte de uma comunidade cada vez maior de pessoas que ainda acreditam que algumas ideias merecem tempo, que alguns mistérios pedem paciência, que o pensamento profundo não precisa ser apressado. Hoje vamos falar sobre simulações, realidade e a possibilidade perturbadora de que tudo ao seu redor, incluindo você mesmo, pode ser apenas código rodando em algum computador incompreensível. Sim, eu sei. É exatamente o tipo de conversa que faz você questionar suas escolhas de vida e se perguntar por que não está simplesmente assistindo vídeos de gatos. Mas prometo que será uma jornada fascinante e tentarei não fazer você ter uma crise existencial antes do café da manhã. Sem garantias, porém. Pense em um momento absolutamente comum da sua vida. Você está caminhando pela rua, talvez voltando para casa depois de um longo dia. Seus pés conhecem o caminho, sua mente vaga livremente. Você passa por uma árvore que vê todos os dias, uma placa que já memorizou, um poste de luz que ilumina sempre o mesmo pedaço de calçada. Tudo é familiar, tudo é sólido, tudo é inquestionavelmente real. O concreto sob seus pés tem peso e textura. O ar tem temperatura e movimento. O mundo não apenas existe, ele persiste, continua, permanece, mesmo quando você não está olhando. Ou pelo menos é isso que você sempre assumiu. Agora faça uma pergunta estranha. Como você sabe que aquela rua continua existindo quando você vira de uma esquina? Como você sabe que a árvore permanece sendo árvore quando você fecha os olhos? Sua resposta provavelmente é algo como porque é assim que a realidade funciona. Ou porque quando eu volto, tudo ainda está lá. E você está certo, é claro. Pragmaticamente, funcionalmente, para todos os efeitos práticos, o mundo continua existindo quando não estamos olhando. Mas aqui está a coisa estranha. Na escala mais fundamental da realidade, na mecânica quântica que governa o comportamento de cada átomo daquela árvore, daquela rua, de você mesmo, as coisas não funcionam assim. As coisas não existem em estados definidos até serem observadas. E isso não é filosofia ou misticismo. É física experimental, verificada milhões de vezes. Essa é apenas uma das muitas limitações estranhas e fundamentais que governam nosso universo. Limitações que, quando você realmente para pensar nelas, parecem arbitrárias. Por que o universo tem uma velocidade máxima? Por que não posso saber exatamente onde uma partícula está e para onde está indo ao mesmo tempo? Porque existe uma escala mínima de distância abaixo da qual o próprio conceito de espaço deixa de fazer sentido. Durante décadas, aceitamos essas limitações como simplesmente a maneira como as coisas são. Leis naturais misteriosas que talvez nunca compreendamos completamente. Mas e se houver outra explicação? E se essas não forem limitações da natureza, mas limitações de um sistema computacional tentando simular a natureza? Neste vídeo, vamos flutuar suavemente por uma ideia ao mesmo tempo fascinante e inquietante. A possibilidade de que vivemos em uma simulação. Mas não vamos explorar essa ideia da maneira usual, através de argumentos filosóficos abstratos sobre realidades aninhadas e hipóteses probabilísticas. Em vez disso, vamos examinar as imperfeições concretas do nosso universo, suas limitações, suas estranhezas, seus comportamentos que parecem suspeitosamente otimizados e perguntar se eles fazem mais sentido como leis naturais misteriosas ou como características de um programa de computador sofisticado mais limitado. Vamos olhar para as falhas na matriz, por assim dizer,
e ver se elas revelam algo sobre a natureza da nossa realidade. Aconchegue-se, feche os olhos se quiser. Deixe sua mente vagar por territórios estranhos. E se em algum momento você sentir aquela tontura familiar que vem de pensar sobre coisas grandes demais para caber confortavelmente na cabeça, respire fundo. Essa tontura é boa. É o sentimento de expandir, de crescer, de tocar as bordas do que pode ser pensado. Vamos começar. Imagine que você está jogando um videogame de mundo aberto, um daqueles jogos modernos que parecem conter universos inteiros. Cidades gigantescas, florestas densas, montanhas que se estendem até onde a vista alcança. Você pode caminhar em qualquer direção por horas. Pode explorar becos escondidos, escalar picos distantes, mergulhar em oceanos profundos. O mundo parece infinito, completo, totalmente realizado. Mas aqui está o segredo que todo desenvolvedor de jogos conhece. Nada disso realmente existe até você olhar para ele. Quando você está no centro de uma cidade virtual, o jogo não está renderizando simultaneamente cada árvore na floresta do outro lado do mapa, cada peixe no oceano distante, cada pedra no topo daquela montanha que você ainda não visitou. Isso seria um desperdício absurdo de poder computacional. Em vez disso, o jogo usa algo chamado culling, eliminação seletiva. Ele só renderiza o que você pode ver. Tudo mais existe como dados potenciais, equações dormentes, possibilidades não realizadas. E funciona perfeitamente. Você nunca percebe. O mundo parece completo porque sempre que você olha para alguma coisa, ela está lá, renderizada, real. Mais ainda, jogos modernos usam algo chamado Level of Detail, nível de detalhe. Objetos distantes são renderizados com menos detalhes, menos polígonos, texturas de menor resolução. Apenas quando você se aproxima, o jogo gradualmente aumenta o detalhe, geralmente rápido demais para você notar a transição. Por quê? Porque seria computacionalmente impossível renderizar tudo no máximo detalhe o tempo todo. O sistema tem limitações, então ele trapaceia, ele otimiza, ele usa atalhos. E funciona porque você, o jogador, tem limitações perceptuais. Você não pode olhar para tudo ao mesmo tempo. Você não pode perceber mudanças instantâneas. O jogo explora essas limitações brilhantemente. Agora aqui está com a pergunta perturbadora. E se nosso universo usa os mesmos truques? Vamos começar com a limitação mais fundamental e misteriosa da nossa realidade: a velocidade da luz. 300 milhões de metros por segundo. Nada pode viajar mais rápido. Não porque seja difícil ou porque ainda não descobrimos como, mas porque é literalmente impossível. A velocidade da luz não é uma limitação da engenharia. É uma limitação da própria realidade. Mas por quê? O que há de tão especial sobre 299.792.458 metros por segundo? Por que o universo tem uma velocidade máxima? Durante mais de um século, aceitamos isso simplesmente como uma consequência da relatividade especial de Einstein. Espaço e tempo são interligados, formam um tecido único, e a velocidade da luz é a velocidade na qual esse tecido propaga informação. Está certo, é matematicamente elegante, funciona perfeitamente para todas as nossas previsões e experimentos. Mas não responde à pergunta fundamental: por quê? Por que o universo funciona assim, e não de outra forma? Mas se você pensar na velocidade da luz não como uma lei natural misteriosa, mas como a taxa de atualização de uma simulação, de repente, ela faz sentido perfeito. Todo sistema computacional tem uma taxa máxima na qual pode processar e propagar informação. Não importa quão poderoso seja o computador, sempre há um limite. Na nossa tecnologia, medimos isso em gigahertz, bilhões de ciclos por segundo. Em uma simulação universal, talvez seja medido na velocidade da luz, a taxa máxima na qual a simulação pode atualizar informação através do espaço simulado. Pense nisso. Em um videogame, há uma taxa de atualização, geralmente 60 vezes por segundo. O estado do jogo é recalculado 60 vezes por segundo. Entre essas atualizações, nada realmente acontece no sentido computacional.
O tempo no jogo não é contínuo, é discreto, dividido em frames, mas é atualizado tão rapidamente que parece perfeitamente suave para você. Agora imagine uma simulação onde a taxa de atualização é tão incrivelmente alta que até mesmo a luz, a coisa mais rápida que conhecemos, leva tempo mensurável para atravessar o espaço. De repente, a velocidade da luz não é uma lei natural misteriosa. É simplesmente a manifestação de quanto rapidamente a simulação pode processar causalidade através de sua grade espacial. E isso explicaria outra coisa estranha. Por que nada pode viajar mais rápido que a luz? Porque se pudesse, isso quebraria a causalidade. Efeitos poderiam preceder causas. Mensagens poderiam viajar para o passado. Toda a estrutura lógica do universo entraria em colapso. Mas se você pensar nisso em termos computacionais, faz sentido perfeito. A simulação simplesmente não pode processar eventos mais rapidamente que sua taxa de atualização fundamental. Tentar fazer isso seria como tentar executar um programa a uma velocidade maior que seu processador pode lhe dar. O sistema simplesmente não permitiria. A velocidade da luz não seria uma lei. Seria uma proteção contra overflow, um limite físico inerente ao hardware que está rodando a simulação. Se isso parece rebuscado, considere isto. Em 1967, físicos descobriram algo chamado limite holográfico. Ele sugere que a quantidade máxima de informação que pode estar contida em qualquer região do espaço não é proporcional ao volume dessa região, mas à sua superfície. Imagine uma esfera. Você pensaria que quanto maior a esfera, mais informação ela poderia conter, e que isso cresceria com o cubo do raio. Mas não. A informação máxima cresce apenas com o quadrado do raio, com a área da superfície. É como se o universo fosse uma projeção holográfica de informação codificada em uma superfície bidimensional. Como se o universo tridimensional que experimentamos fosse, em algum nível fundamental, uma representação de dados armazenados em dimensões inferiores. Isso é exatamente o que você esperaria de uma simulação otimizada. Armazenar informação tridimensional completa para cada ponto no espaço seria absurdamente caro computacionalmente. Mas se você pudesse codificar essa informação em uma superfície bidimensional e então projetá-la em 3 dimensões apenas quando necessário, você economizaria quantidades astronômicas de memória. O limite holográfico não seria uma propriedade misteriosa da gravidade quântica. Seria uma otimização de armazenamento. Respire por um momento. Eu sei que isso é estranho. Deixe a estranheza assentar. Não é necessário decidir imediatamente se você acredita nisso ou não. Por enquanto, apenas sinta a possibilidade dela. Vamos mais fundo. Se o universo realmente fosse uma simulação tentando economizar recursos computacionais, o que mais você esperaria ver? Bem, você esperaria que o universo não renderizasse detalhes desnecessários. Você esperaria que, em alguma escala, a resolução da realidade simplesmente terminasse e houvesse um tamanho mínimo abaixo, do qual o conceito de tamanho deixasse de ter significado. E, surpreendentemente, isso é exatamente o que encontramos. É chamada de escala de Planck, aproximadamente 1,6 × 10 ésers 35 metros. Esse é o comprimento de Planck, a menor distância que tem significado físico em nosso universo. Não é apenas a menor coisa que podemos medir com nossa tecnologia atual. É, segundo nossa melhor física, a menor coisa que pode existir. Abaixo dessa escala, o próprio conceito de distância se desfaz. O espaço se torna espumoso, quantizado, granular. É como se você estivesse olhando para uma tela com resolução tão alta que normalmente parece perfeitamente suave, mas quando você se aproxima o suficiente, finalmente vê os pixels individuais. Na escala de Planck, o universo é pixelado, discreto, digital, e não há razão fundamental pela qual isso deveria ser verdade em um universo natural. Por que existiria uma escala mínima? Por que o espaço não poderia ser infinitamente divisível? Por que você não poderia ter distâncias cada vez menores para sempre? A resposta padrão da física é:
porque a gravidade quântica funciona assim. Mas isso não é realmente uma explicação. É apenas uma descrição. Não nos diz por quê. Mas se o universo for uma simulação, isso faz sentido imediato. É a resolução da grade de simulação. É o tamanho do menor voxel, o equivalente tridimensional de um pixel, que a simulação pode processar. Abaixo disso, simplesmente não há mais resolução. Não porque seja difícil ou porque exigiria tecnologia melhor, mas porque é literalmente onde a simulação termina. É a última camada de detalhes que foi programada. E aqui está algo ainda mais estranho. Ninguém jamais observou diretamente nada na escala de Planck. Não podemos. Observar algo nessa escala exigiria concentrar tanta energia em um espaço tão pequeno que você criaria um buraco negro, o que destruiria exatamente o que você estava tentando observar. É como se o universo tivesse uma proteção embutida contra examinar sua própria resolução fundamental. Como se houvesse uma regra de sistema que diz: você não pode olhar mais perto que isso. O que, novamente, seria um comportamento estranho para um universo natural, mas completamente razoável para uma simulação que não quer que seus habitantes vejam a grade subjacente. Você está começando a ver o padrão? Velocidade máxima da luz, escala mínima de distância, limite máximo de informação em uma região do espaço. Todas essas são precisamente as limitações que você implementaria se estivesse tentando simular um universo complexo com recursos computacionais finitos, por mais vastos que fossem. São otimizações, atalhos, truques inteligentes para fazer algo impossível parecer possível. Mas talvez o mais estranho de todos seja como a mecânica quântica funciona. E é aqui que a hipótese da simulação se torna realmente inquietante. Porque a mecânica quântica não apenas permite otimizações computacionais, ela parece exigir elas. Vamos conversar sobre o experimento mais famoso e perturbador da física, a dupla fenda. Foi realizado pela primeira vez por Thomas Young em 1801, mas não se tornou verdadeiramente assustador até começarmos a fazê-lo uma partícula de cada vez no século XX. O experimento é elegantemente simples. Você pega uma fonte de luz, ou elétrons, ou qualquer partícula quântica, e a aponta para uma barreira com duas fendas estreitas. Do outro lado, você tem uma tela que detecta onde as partículas atingem. A pergunta é: que padrão você vê na tela? Se as partículas se comportassem como pequenas bolas sólidas, como tudo em nossa experiência cotidiana, você esperaria ver dois borrões na tela, um atrás de cada fenda. Algumas partículas passariam pela fenda esquerda, algumas pela direita, e você veria dois grupos distintos de impactos. Mas não é isso que acontece. Em vez disso, você vê um padrão de interferência, múltiplas bandas alternadas de luz e escuridão. Exatamente o que você obteria se ondas estivessem passando por ambas as fendas e interferindo umas com as outras. Está bem. Talvez partículas sejam realmente ondas. Problema resolvido, exceto que então você diminui a intensidade da fonte até estar enviando uma partícula de cada vez. Agora, não há possibilidade de múltiplas partículas interferirem umas com as outras. Cada partícula faz sua jornada sozinha, completamente isolada. E ainda assim, conforme os impactos se acumulam ao longo do tempo, eles gradualmente constroem o mesmo padrão de interferência. É como se cada partícula individual, de alguma forma, passasse por ambas as fendas simultaneamente e interferisse consigo mesma. Como se, enquanto ninguém estivesse olhando, a partícula existisse em uma superposição de todos os caminhos possíveis, todas as possibilidades ao mesmo tempo, e apenas quando atingisse a tela final, apenas quando fosse observada, ela escolhesse onde realmente estar. Aqui está onde fica verdadeiramente estranho. Você decide verificar por qual fenda a partícula realmente passa. Você coloca detectores nas fendas para observar o caminho da partícula. E no momento em que você faz isso, o padrão de interferência desaparece. De repente, as partículas se comportam como partículas clássicas novamente. Você vê dois borrões, não um padrão de interferência.
Simplesmente observando qual caminho a partícula toma, você muda fundamentalmente seu comportamento. Não porque sua medição a perturba, experimentos extremamente cuidadosos descartaram isso, mas porque a própria observação obriga o universo a escolher um estado definido. Antes disso, a partícula genuinamente existe em múltiplos estados simultaneamente. Agora, se você é um físico, você aceita isso como simplesmente a maneira estranha como a mecânica quântica funciona. Há até uma interpretação matemática elegante, chamada formulação de caminho integral de Feynman, que descreve partículas como explorando literalmente todos os caminhos possíveis simultaneamente. Funciona perfeitamente. Prevê resultados experimentais com precisão absurda, mas não explica por quê. Por que o universo funciona dessa maneira bizarra e desperdiçadora? A menos, é claro, que não seja desperdiçadora. A menos que seja, na verdade, incrivelmente eficiente. Pense novamente sobre como videogames funcionam. O jogo não renderiza áreas inteiras do mapa que você não está olhando. Ele não calcula a física de objetos em salas que você não pode ver. Por quê? Porque seria um desperdício computacional massivo. O jogo só processa detalhes quando e onde são necessários, quando você os observa. E aqui está a coisa. Antes de você entrar em uma sala em um jogo, essa sala não existe em um estado definido. Ela existe como probabilidades, como código potencial esperando para ser executado. Apenas quando você abre a porta, quando você observa, o jogo renderiza aquela sala em um estado específico. Isso soa familiar? Se o universo fosse uma simulação tentando economizar recursos computacionais, você não quereria que ele calculasse o estado preciso de cada partícula em cada momento. Isso seria absurdamente caro. Em vez disso, você faria o universo armazenar partículas não observadas como probabilidades, como funções de onda, resumos matemáticos compactos de onde elas poderiam estar e o que poderiam estar fazendo. Apenas quando algo observa a partícula, quando esta informação sobre seu estado se torna relevante para outros cálculos, você faz a simulação colapsar a função de onda em um estado definido. E de repente, toda a estranheza da mecânica quântica se torna não menos estranha, exatamente, mas pelo menos compreensível como uma estratégia de otimização. Superposição quântica não seria uma propriedade misteriosa da natureza, seria um modo de baixa potência, uma maneira de representar sistemas sem calcular totalmente seus estados. Colapso da função de onda não seria um evento físico misterioso, seria simplesmente a simulação decidindo finalmente executar o código para aquela partícula. Porque agora sua informação é necessária. Observação não causaria colapso por alguma razão mística. Causaria porque é quando a simulação precisa converter possibilidades em realidades. Se sua cabeça está girando um pouco, isso é completamente normal. Essas ideias são vertiginosas por design. Deixe-as assentar. Não lute contra elas. E isso nos leva a uma das limitações mais famosas e desconcertantes da mecânica quântica: o princípio da incerteza de Heisenberg. Você não pode saber simultaneamente a posição exata e o momento exato, velocidade e direção de uma partícula. Quanto mais precisamente você mede um, mais incerto o outro se torna. Isso não é uma limitação da tecnologia de medição. É uma limitação fundamental embutida no tecido da realidade. Você não pode saber ambos porque, em algum sentido profundo, ambos simplesmente não têm valores definidos ao mesmo tempo. Por quê? A resposta padrão envolve a natureza ondulatória das partículas e as transformadas de Fourier e formalismos matemáticos, que são perfeitamente precisos, mas não são satisfatoriamente explicativos. Eles dizem o quê, não por quê. Mas em termos de simulação, o princípio da incerteza faz sentido perfeito como outra forma de proteção contra a sobrecarga computacional. Imagine se fosse possível medir com precisão infinita tanto a posição quanto o momento de uma partícula. Você poderia então usar as leis da física para calcular com precisão perfeita onde aquela partícula estaria e o que estaria, fazendo em qualquer momento futuro.
E você poderia fazer isso para cada partícula. Você poderia, em princípio, calcular o estado futuro inteiro do universo com precisão perfeita. Mas calcular o estado futuro do universo inteiro é, quase por definição, pelo menos tão computacionalmente caro quanto apenas simular o universo. Se fosse possível, você poderia teoricamente executar uma simulação da simulação, infinitamente aninhada, o que rapidamente se tornaria impossível. O princípio da incerteza evita isso. Ele garante que sempre haja ruído irredutível, aleatoriedade fundamental, incerteza que não pode ser eliminada. Você nunca pode saber o suficiente sobre o presente para calcular perfeitamente o futuro, o que significa que ninguém dentro da simulação pode executar uma cópia perfeita dela, evitando um problema potencial de recursão infinita. De uma perspectiva de design de sistema, o princípio da incerteza seria uma característica brilhante, não um bug. Mas aqui está talvez o detalhe mais estranho. A incerteza na mecânica quântica não é apenas vaga. Ela é precisamente quantificada pela constante de Planck, o mesmo número que aparece na escala de Planck, na quantização de energia em todas as equações fundamentais da mecânica quântica. É como se houvesse uma constante fundamental que define a granulosidade da realidade em todos os níveis. Quão pixelado o espaço é, quão discreto o tempo é, quanta incerteza existe nas medições. Uma constante que define a resolução da simulação em todas as suas dimensões. E, curiosamente, se você tentar descobrir de onde vem a constante de Planck, por que ela tem o valor específico que tem, não há resposta. Ela é apenas medida experimentalmente. É apenas um número que o universo tem, sem explicação mais profunda. A menos, é claro, que seja um parâmetro de configuração. Um valor escolhido pelos programadores da simulação, que define o trade-off entre detalhes e eficiência computacional. Estamos apenas arranhando a superfície dessas estranhezas. Há tantas outras. O entrelaçamento quântico, onde partículas permanecem conectadas através de distâncias arbitrárias, afetando instantaneamente umas às outras, de maneiras que não violam relatividade, mas parecem impossíveis mesmo assim. E se isso for porque partículas entrelaçadas não são realmente objetos separados, mas referências ao mesmo objeto subjacente no código da simulação? As constantes fundamentais da natureza, a constante gravitacional, a carga do elétron, a síntose massa do quark, calibradas com precisão absurda para permitir a existência de átomos estáveis, estrelas, vida. E se esses forem parâmetros ajustados propositalmente, valores escolhidos especificamente para gerar complexidade interessante? Mas antes de irmos mais longe, precisamos fazer uma pausa e reconhecer algo importante. Nada do que discutimos prova que vivemos em uma simulação. De forma alguma. Todas essas estranhezas da mecânica quântica, todas essas limitações aparentes, elas têm explicações perfeitamente válidas dentro da física convencional. Formulações matemáticas que funcionam, fazem previsões, sobrevivem a testes experimentais. A hipótese da simulação não é necessária para explicar qualquer fenômeno físico que observamos. Mas aqui está o que é inquietante. A física convencional não te diz por quê. Ela te diz como, com precisão absurda, com elegância matemática, mas não por quê. Por que essas leis e não outras? Por que essas constantes? Por que essas limitações? Quando você olha para essas características inexplicáveis da realidade através da lente da simulação, quando você pergunta que características eu esperaria se estivesse tentando simular um universo complexo eficientemente, as respostas são inquietantemente parecidas com o que realmente encontramos. Não é prova, é um padrão, uma ressonância, uma estranha adequação de explicação que é difícil de ignorar uma vez que você a vê. E talvez isso não signifique que vivemos em uma simulação. Talvez signifique apenas que a maneira mais eficiente de um universo existir, mesmo um natural, é estruturalmente semelhante à maneira mais eficiente de simular um universo.
Talvez eficiência computacional e leis físicas sejam, em algum nível profundo, a mesma coisa. Mas nós ainda não terminamos de olhar para as imperfeições. Não terminamos de encontrar as falhas. Porque há algo ainda mais estranho que precisa ser examinado. Algo sobre observação e medição, que nos leva a questões sobre consciência, sobre quem ou o que realmente está jogando este jogo. E isso nos leva a um dos problemas mais profundos e perturbadores de toda a física: o problema da medição. É um mistério que tem atormentado os físicos desde que a mecânica quântica foi formulada e permanece sem solução consensual até hoje. E quando você olha para ele através da lente da simulação, ele se torna ainda mais inquietante, porque começa a soar menos como física e mais como a lógica de um videogame. Vamos voltar. Aquela partícula que existe em superposição, em múltiplos estados simultaneamente, até ser observada. A matemática da mecânica quântica descreve isso perfeitamente com a função de onda. Uma equação que te diz as probabilidades de encontrar a partícula em vários estados. E essa função de onda evolui de maneira suave e determinística de acordo com a equação de Schrödinger. Sem problemas, sem mistérios, totalmente previsível, até você observar a partícula. Então, instantaneamente, a função de onda colapsa. Todas aquelas probabilidades desaparecem, exceto uma. A partícula agora tem um estado definido. Mas aqui está o problema. A equação de Schrödinger não prevê esse colapso. Não há nada na matemática fundamental da mecânica quântica que diga, quando observada, a função de onda colapsa. O colapso é adicionado à mão, um postulado extra que não segue do resto da teoria. É como se as regras do jogo mudassem abruptamente quando alguém olha. E a pergunta que tem mantido físicos acordados à noite por quase um século é: o que conta como observação? O que exatamente faz a função de onda colapsar? É uma partícula consciente necessária? Um ser humano precisa olhar? Ou um detector automático é suficiente? E se for um detector automático, quão sofisticado ele precisa ser? Uma câmera conta? E quanto a um único átomo interagindo com a partícula? Onde exatamente você traça a linha entre sistema quântico em superposição e observação que causa colapso? E o mais perturbador, antes que humanos evoluíssem, antes que houvesse qualquer coisa que pudesse razoavelmente ser chamada de observador, o universo existia em um estado definido? Ou tudo estava em superposição até os primeiros seres conscientes começarem a olhar? Essas perguntas soam quase metafísicas, e é por isso que muitos físicos se sentem desconfortáveis com elas. Mas elas não são metafísicas. São consequências diretas da matemática da mecânica quântica levada a sério. E há múltiplas interpretações tentando resolvê-las, nenhuma totalmente satisfatória. A interpretação de Copenhague basicamente diz: o colapso acontece quando medições macroscópicas ocorrem. Não pergunte mais detalhes. A interpretação de muitos mundos diz: não há colapso. Todas as possibilidades acontecem, mas em universos paralelos diferentes. A interpretação de Bohm diz: há variáveis ocultas que não podemos ver, mas que sempre determinam os resultados. Cada uma tem seus problemas, suas inelegâncias, suas consequências estranhas. Mas aqui está o que é fascinante. Em um videogame, esse problema não existe, porque a resposta é óbvia. O jogo renderiza detalhes quando o jogador pode percebê-los. Não há ambiguidade sobre o que conta como observação. É quando a informação entra na perspectiva do jogador, quando afeta potencialmente sua experiência. Inimigos em salas que você não pode ver ainda não estão executando suas rotinas completas de IA. Eles estão em um modo simplificado, aguardando. Apenas quando você vira a esquina, quando eles entram em sua linha de visão potencial, o jogo começa a calcular totalmente seus comportamentos. Se nosso universo fosse uma simulação, você esperaria exatamente esse tipo de ambiguidade sobre o que conta como observação, porque a simulação precisaria de algum critério para decidir quando converter possibilidades em realidades, quando colapsar funções de onda, quando renderizar detalhes. E esse critério
provavelmente não seria quando um humano consciente olha. Seria algo mais geral, como quando os sistemas se tornam suficientemente entrelaçados que a informação se torna irreversivelmente compartilhada. O que, não coincidentemente, é basicamente o que a interpretação moderna de decoerência sugere. Colapso não é causado por consciência ou medição, mas por entrelaçamento com o ambiente, por informação vazando de maneiras que não podem ser desfeitas. E isso seria exatamente como você implementaria colapso de função de onda em uma simulação eficiente. Você manteria sistemas isolados em superposição, em um estado compactado de possibilidades, enquanto puder. Apenas quando eles interagem suficientemente com o resto do universo, quando sua informação se espalha de maneiras que afetam outros cálculos, você os compromete com estados definidos. Não porque consciência é mágica, mas porque é quando computacionalmente necessário. Mas isso levanta uma questão ainda mais estranha. Se observação em algum sentido causa colapso, se a realidade realmente muda, fundamentalmente dependendo de estar ou não sendo observada, então, o que a simulação estava calculando antes? Antes da primeira observação, antes da primeira medição, o universo estava apenas esperando? Existindo como pura potencialidade, como código não executado? Aqui está onde a analogia do videogame se torna profundamente inquietante. Em muitos jogos, especialmente jogos de mundo aberto modernos, há um conceito de tempo de simulação versus tempo real. O jogo não está realmente simulando todo o universo do jogo o tempo todo. Quando você salva e sai, o mundo do jogo não continua existindo em algum servidor, evoluindo em tempo real. Ele congela. Existe apenas como dados salvos. Apenas quando você carrega o jogo novamente, ele retoma a simulação. E, frequentemente, ele apenas calcula retroativamente o que teria acontecido durante sua ausência, usando regras simplificadas. Alguns jogos levam isso ainda mais longe. Eles apenas simulam detalhadamente a área imediata ao redor do jogador. Tudo mais está em modo de suspensão, existindo como dados, aguardando serem reanimados. E quando você se move através do mundo, a simulação detalhada se move com você, como um holofote de realidade completa, iluminando apenas onde você está. Agora imagine uma simulação universal que funciona assim. O universo inteiro não está sendo calculado em detalhes o tempo todo. Em vez disso, existe primariamente como potencialidades matemáticas, e apenas onde e quando observações acontecem, onde informação é extraída e entrelaçada com o resto da realidade. A simulação realmente executa cálculos completos. O resto do tempo, o resto do espaço, permanece em um estado mais abstrato, mais comprimido, não totalmente realizado. Isso explicaria uma das estranhezas mais profundas da mecânica quântica. Por que parece que o passado muda dependendo do que medimos no presente? Há experimentos, chamados experimentos de escolha atrasada, onde você pode decidir como medir uma partícula depois, que ela já deveria ter escolhido seu caminho. E, surpreendentemente, sua escolha futura sobre como medir parece afetar retroativamente qual caminho a partícula tomou no passado. Não em um sentido de viagem no tempo convencional, mas no sentido de que o passado simplesmente não tem uma realidade definida até você o mede. Como se o passado também fosse renderizado sob demanda. Se isso soa insano, bem, sim, é insano, mas é o que os experimentos mostram. E faz sentido se o universo não for um filme gravado se desenrolando deterministicamente, mas uma simulação sendo calculada momento a momento, renderizando história apenas quando e como é necessário. O passado não seria um registro fixo, mas algo que a simulação reconstrói de forma consistente sempre que é acessado. Você está começando a sentir isso? A sensação de que talvez a realidade seja menos sólida do que pensamos? Que talvez ela seja mais fluida, mais responsiva, mais construída? Vamos falar sobre o experimento mental mais famoso da mecânica quântica, aquele que levou essa lógica ao seu extremo absurdo, o gato de Schrödinger. Você provavelmente já ouviu falar dele,
Um gato em uma caixa com um dispositivo que tem 50% de chance de liberar veneno, ativado por um evento quântico aleatório. Até você abrir a caixa e olhar, segundo a mecânica quântica estrita, o gato está em superposição de vivo e morto simultaneamente. Apenas quando você observa, a função de onda colapsa e o gato se torna definitivamente vivo ou morto. Schrödinger propôs isso em 1935 não como um experimento real, mas como uma crítica devastadora da interpretação de Copenhague. Ele estava dizendo: olhem quão ridícula é essa interpretação. Ela implica que gatos macroscópicos podem estar vivos e mortos ao mesmo tempo. Ele pensou que isso demonstraria que algo estava errado com a teoria. Mas aqui está o que é estranho. Quase um século depois, ainda não temos uma resposta melhor. A matemática realmente diz que o gato está em superposição. E temos até realizado versões desse experimento com objetos cada vez maiores. Não gatos completos ainda, mas moléculas grandes, até pequenos cristais visíveis. E eles realmente exibem superposição quântica. Mas aqui está a coisa. De uma perspectiva de simulação, o gato de Schrödinger não é um paradoxo, é um bug. Ou mais precisamente, é o que acontece quando você tenta aplicar otimizações de nível quântico a sistemas macroscópicos. A simulação é projetada para manter partículas individuais em superposição para economizar recursos. Mas quando você escala isso para algo tão complexo quanto um gato, bilhões de partículas, todas interagindo, você obtém um estado que é matematicamente permitido, mas praticamente impossível de manter. É por isso que decoerência acontece tão rapidamente em objetos grandes. Não porque há algo especial sobre tamanho, mas porque objetos maiores interagem com mais coisas, vazam informação mais rápido, forçam a simulação a colapsá-los em estados definidos quase instantaneamente. O gato de Schrödinger seria como tentar manter um inimigo de videogame inteiro em modo não renderizado enquanto ele está diretamente na frente do jogador. Tecnicamente permitido pelo código, mas o sistema rapidamente percebe que não pode sustentar isso e força uma renderização. Não é um paradoxo, é apenas um caso extremo que expõe os limites das otimizações da simulação. E isso nos leva a talvez a característica mais estranha e mais sugestiva de simulação de todas: o entrelaçamento quântico. Einstein o chamou de ação fantasmagórica à distância, e isso o incomodou até o fim de sua vida. Aqui está como funciona. Você cria duas partículas em um estado entrelaçado, então as separa por distâncias arbitrárias, através de uma sala, através de um continente, através de galáxias, se você pudesse. Elas agora estão a anos-luz de distância uma da outra. E ainda assim, quando você mede uma delas, a outra instantaneamente sabe e entra no estado correspondente, mais rápido que a luz, instantaneamente, sem qualquer sinal viajando entre elas. Agora, isso não viola a relatividade porque você não pode usar entrelaçamento para enviar informação mais rápido que a luz. Os resultados das medições são aleatórios, então não há mensagem sendo transmitida. Mas ainda é profundamente estranho como as partículas sabem uma sobre a outra, através de distâncias em que nenhuma força conhecida poderia atuar. Como informação é compartilhada instantaneamente em um universo onde nada deveria viajar mais rápido que a luz? A resposta padrão é que partículas entrelaçadas não são realmente duas coisas separadas. Elas são um único sistema quântico, e separação espacial não quebra sua unidade. Elas permaneceram um objeto mesmo quando distantes, o que é matematicamente correto, mas filosoficamente insatisfatório. Como algo pode ser um objeto único quando suas partes estão em locais completamente diferentes? A menos que localização espacial não seja fundamental. A menos que, em algum nível profundo, o universo não seja realmente espacial. E isso é exatamente o que você esperaria em uma simulação. Em um computador, 2 bits de dados podem estar entrelaçados, no sentido de que ambos se referem ao mesmo objeto subjacente no código. Não importa quão distantes eles apareçam na realidade simulada, eles ainda estão apontando para a mesma coisa na memória do computador.
Mudar um automaticamente muda o outro, não porque algum sinal viajou entre eles no espaço simulado, mas porque eles nunca foram coisas separadas no nível do código. Se nosso universo fosse uma simulação, partículas entrelaçadas não seriam objetos separados misteriosamente conectados. Seriam referências múltiplas ao mesmo objeto de dados. Quando você mede uma, você está realmente acessando aquele objeto, forçando-o a assumir um valor definido. E a outra partícula imediatamente reflete essa mudança porque é apenas outra referência ao mesmo objeto. Não. Há comunicação mais rápida que a luz acontecendo porque não é comunicação de forma alguma. É apenas múltiplas interfaces acessando os mesmos dados. E aqui está algo ainda mais estranho. Entrelaçamento não se degrada com distância, não fica mais fraco, não desacelera. Você pode entrelaçar duas partículas e então separá-las pelo diâmetro do universo observável, e elas permanecerão perfeitamente correlacionadas. É como se distância simplesmente não importasse para entrelaçamento, como se operasse em uma dimensão completamente diferente da espacial, o que novamente seria exatamente o que você esperaria se distância espacial fosse apenas uma propriedade da interface simulada, não algo fundamental. Mas aqui está onde isso se torna realmente profundo. Alguns teóricos, mais notavelmente Mark van Ramsdonck e Juan Maldacena, propuseram que entrelaçamento pode ser, na verdade, mais fundamental que o próprio espaço, que o espaço, o tecido tridimensional que parece conter tudo, pode emergir de padrões de entrelaçamento quântico, que aqui e ali são conceitos que emergem de estruturas entrelaçamento mais fundamentais. Em outras palavras, espaço pode não ser a arena em que física acontece. Espaço pode ser algo que física constrói a partir de ingredientes não espaciais mais básicos. Se isso for verdade, então o universo inteiro seria como uma interface de usuário, uma maneira de representar relacionamentos não espaciais subjacentes, de uma forma que faz sentido para entidades que evoluíram para navegar 3 dimensões. E se você pensar sobre isso, é exatamente assim que videogames funcionam. O mundo tridimensional que você vê na tela não é onde o jogo realmente vive, é uma visualização. O jogo real está acontecendo em estruturas de dados abstratas na memória do computador. O mundo espacial é apenas uma interface, uma maneira de tornar essas relações abstratas navegáveis e compreensíveis. E se nosso universo funciona assim? E se espaço for apenas uma interface? E se as 3 dimensões que parecem tão fundamentais forem apenas uma maneira de renderizar relacionamentos mais profundos e não espaciais de uma forma que permite que consciência emerja e interaja? Respire por um momento. Eu sei que isso está ficando denso. Está tudo bem se você precisa pausar, deixar sua mente descansar. Essas ideias são como exercícios pesados. Elas esticam músculos que talvez você não use com frequência. Vamos voltar um pouco e perguntar uma questão diferente. Se realmente vivêssemos em uma simulação, o que mais esperaríamos ver? Bem, esperaríamos ver glitches, imperfeições, lugares onde as otimizações são visíveis. E, curiosamente, há algo na cosmologia que se encaixa perfeitamente nessa descrição: a constante cosmológica. A constante cosmológica, também chamada de energia escura, é a coisa mais estranha na cosmologia. É uma forma de energia que permeia todo o espaço, fazendo o universo expandir a uma taxa acelerada. E seu valor, a quantidade de energia escura, por unidade de volume, é absurdamente pequeno. Tão pequeno que quando você tenta calculá-lo a partir dos primeiros princípios da física quântica, você erra por um fator de 10 menos 120. Isso não é um erro de arredondamento, é a pior previsão na história da física. Por um lado, a teoria diz que a energia do vácuo quântico, as flutuações aleatórias que acontecem mesmo no espaço vazio, deveria somar um número enorme. Mas quando medimos a expansão real do universo, encontramos um número minúsculo, como se algo estivesse cancelando quase perfeitamente toda aquela energia, mas deixando apenas uma quantidade minúscula sobrando.
como se houvesse um ajuste fino operando em 120 casas decimais. Isso é incompreensível. É como pesar um elefante e um grão de areia juntos e obter a massa de 2 grãos de areia. A precisão necessária é insana. Agora, há muitas tentativas de explicar isso dentro da física convencional. Talvez haja algum princípio profundo que força a constante cosmológica a ser pequena. Talvez estejamos calculando errado. Talvez vivamos em um universo improvável dentro de um multiverso e apenas universos com constantes cosmológicas pequenas podem suportar vida para fazer a pergunta. Todas essas são possibilidades legítimas, mas nenhuma é particularmente satisfatória. Mas aqui está uma interpretação diferente. E se a constante cosmológica não for uma constante? E se for um parâmetro que pode ser ajustado? E se, nos estágios iniciais da simulação, ela fosse diferente, mas então foi modificada, reajustada, calibrada pelos programadores enquanto observavam como o universo evoluía? E se ainda houver ajustes menores acontecendo, mudanças tão pequenas e graduais que não podemos detectá-las ao longo do nosso curto período de observação? Em um videogame, você frequentemente ajusta parâmetros enquanto testa. Você roda a simulação, vê como se comporta, ajusta alguns valores, roda novamente. Gravidade muito forte? Reduza ela. Inimigos muito fracos? Aumente seu dano. Economia do jogo crescendo muito rápido? Ajuste a taxa de inflação. E você faz esses ajustes não porque está tentando enganar, mas porque está tentando criar uma experiência funcional e interessante. Porque você está trabalhando com recursos computacionais limitados e precisa encontrar os valores certos que produzem complexidade sem sobrecarregar o sistema. E se o nosso universo passou por algo parecido? E se houve iterações, ajustes, refinamentos? E se a razão pela qual a constante cosmológica tem o valor perfeitamente calibrado e incompreensível que tem, é porque foi literalmente calibrada, ajustada para produzir um universo que se expande na taxa certa para permitir galáxias, estrelas, planetas, vida, consciência. E se a expansão acelerada que observamos não é uma propriedade misteriosa do espaço, mas um ajuste ativo, um controle de taxa de crescimento implementado para impedir que a simulação colapse em buracos negros ou se disperse em névoa difusa? E isso nos leva a talvez o argumento mais perturbador de todos para a hipótese da simulação, o ajuste fino das constantes fundamentais. Há cerca de 20 números que definem completamente a física do nosso universo, coisas como a força da gravidade, a massa do elétron, a constante de estrutura fina, e todos eles, estão calibrados com precisão absurda para permitir a existência de átomos estáveis, química complexa, estrelas de longa duração e, finalmente, vida. Mude qualquer um deles em até mesmo uma fração de 1%, e o universo se torna estéril, sem átomos, sem estrelas, sem nada que se assemelhe remotamente à complexidade. A explicação padrão é o princípio antrópico. Claro que observamos um universo finamente ajustado, porque se não fosse finamente ajustado, não estaríamos aqui para observá-lo. Combinado com um multiverso, uma infinidade de universos com diferentes valores de constantes, isso poderia explicar por que estamos em um dos raros universos que funciona, mas requer um número inimaginável de universos falhos para cada universo bem-sucedido. É como explicar por que você ganhou na loteria dizendo que alguém tinha que ganhar. Verdadeiro, mas não satisfatório. Mas se nosso universo for uma simulação propositalmente criada, o ajuste fino não é uma coincidência milagrosa. É intencional. É design. É precisamente o que você faria se estivesse criando uma simulação destinada a produzir complexidade, vida, observadores. Você ajustaria os parâmetros para os valores que funcionam. E talvez houvesse tentativas anteriores, versões beta, simulações que não produziram nada interessante e foram descartadas. Talvez nosso universo seja a versão que finalmente teve os números certos, e se o nosso universo for essa versão calibrada, a que finalmente funcionou,
Aqui encontrou o equilíbrio exato entre simplicidade computacional e complexidade emergente. Essa possibilidade não precisa ser tomada de maneira literal para já transformar completamente a forma como pensamos sobre a realidade, porque mesmo sem pressupor programadores, computadores ou intenções humanas projetadas para além do cosmos, existe algo profundo nessa coincidência impossível de ignorar. A sensação de que o universo opera com uma eficiência matemática quase suspeita, como se cada lei, cada constante, cada limitação e cada liberdade tivesse sido ajustada para permitir exatamente o tipo de mundo que conseguimos observar. É como se estivéssemos diante de um cenário onde tudo, por mais caótico, aleatório ou indiferente que pareça, ainda assim funciona com perfeição demais para ser simplesmente improviso. Mas antes de continuar, inspire fundo. Deixe essa estranheza repousar por alguns instantes. Isso não é algo para digerir rápido. São ideias pesadas, vertiginosas, que fazem você sentir o chão se mover um pouco enquanto olha ao redor do seu próprio quarto, tentando perceber se há algum sinal de que o mundo ao seu redor está mesmo tão sólido quanto parece. Essa sensação é normal. Aliás, faz parte do processo de contemplar questões profundas. Sempre que tocamos nos fundamentos da realidade, uma pequena tontura existencial acompanha o pensamento. E está tudo bem. Ela é apenas o eco da sua mente tentando se adaptar a algo maior do que ela mesma. Agora, voltando ao que estávamos investigando, uma coisa fica clara. Se existe ajuste fino, seja natural, seja simulado, seja emergente de leis que não compreendemos completamente, então o universo parece ter uma direção, um sentido, um modo específico de permitir que estruturas complexas tomem forma. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais desconfortável, talvez a mais desconfortável de todas até agora. Se o universo é tão estranhamente eficiente, se tudo parece tão precisamente calibrado, por que isso acontece? Por que estamos em um universo capaz de gerar estrelas, planetas, química, vida, consciência e, finalmente, a capacidade de perguntar sobre o próprio universo? Isso é coincidência, inevitabilidade ou propósito? Essa pergunta não é apenas filosófica, ela toca o coração da física moderna. Quando os físicos falam sobre ajuste fino, não estão falando sobre misticismo ou especulação religiosa. Estão falando sobre fatos observáveis, valores numéricos, constantes fundamentais que poderiam ser qualquer coisa, mas são exatamente o que precisam ser para que existamos. Um exemplo simples, mas devastadoramente revelador, é a força nuclear forte, aquela que mantém prótons e nêutrons unidos no núcleo dos átomos. Se ela fosse apenas um pouco mais fraca, os núcleos não se formariam. Se fosse um pouco mais forte, estrelas queimariam rápido demais para permitir vida. E um pouco, aqui, significa diferenças de menos de 1%. É uma margem fina demais para ser ignorada. E isso não é isolado. É uma sinfonia inteira de valores precisos operando juntos. A massa do elétron, a carga do próton, a constante de estrutura fina, a densidade de energia do vácuo, a expansão do universo, a gravidade, tão absurdamente mais fraca que as outras forças, que por muito tempo foi considerada um erro conceitual. É como se estivéssemos olhando para uma máquina gigantesca com centenas de engrenagens, e todas elas se encaixassem perfeitamente, cada uma girando na velocidade exata para que o mecanismo todo funcione. Não há folga, não há erro aparente, não há abundância aleatória. Há apenas precisão. Mas talvez o mais marcante de tudo isso seja que, diante dessa precisão absurda, a física tradicional simplesmente dá de ombros. Não por descaso, muito pelo contrário, mas porque ainda não há uma explicação. As teorias descrevem com perfeição como o universo funciona, mas quando chegamos ao ponto de perguntar por que ele funciona assim, a física atual atinge o limite de sua própria linguagem. E é exatamente nesse limite que as ideias mais ousadas, como a hipótese da simulação, começam a surgir não como respostas definitivas, mas como tentativas de preencher uma lacuna.
Se isso parece desconfortável, você não está sozinho. Grandes físicos da história passaram por esse mesmo desconforto. Dirac, por exemplo, via beleza matemática como sinal de verdade e achava estranho que as equações do universo fossem tão elegantes. Einstein se incomodava profundamente com a aleatoriedade da mecânica quântica, como se estivesse olhando para um truque barato num palco bem iluminado. Feynman, ao contrário, aceitava a estranheza sem tentar racionalizá-la, mas sempre com a sensação de que havia algo mais ali, algo não revelado, como uma camada oculta da realidade esperando para ser compreendida. E talvez esse seja o ponto central de tudo isso. O universo não só é estranho, ele é estranho de uma forma organizada. Não é caos puro, não é ordem pura. É uma dança entre as duas coisas, equilibrada com precisão tão fina que parece quase coreografada. E se realmente for coreografada, não necessariamente por uma entidade consciente, mas por leis mais profundas que ainda não descobrimos, então somos como personagens que começam lentamente a perceber que as regras do jogo têm padrões, ritmos e estruturas que não foram percebidos inicialmente. Agora, inspire novamente. Olhe ao seu redor. Toque em algo próximo. Talvez o braço da cadeira, a superfície da mesa, o tecido da sua roupa. Sinta a textura, o peso, a temperatura. Isso tudo parece sólido, imutável, fundamental. Mas já sabemos pela própria física que essa solidez é uma ilusão elegante. Que o que você está tocando é espaço vazio organizado por campos de força. Que os átomos são quase totalmente vazios. Que a solidez é apenas o resultado da repulsão eletromagnética entre elétrons. Uma ilusão prática, mas ainda assim uma ilusão. E aqui está a parte realmente fascinante. Mesmo sendo uma ilusão, é uma ilusão consistente. Uma ilusão que jamais falha. Uma ilusão que você pode confiar completamente. Isso, por si só, já é estranho. O mundo poderia ter sido caótico. Poderia ter sido instável. Poderia ter sido hostil à estrutura, à repetição, à memória. Mas não é. Ele é estável, persistente, estruturalmente confiável. E isso é exatamente o tipo de ambiente que qualquer sistema voltado a produzir complexidade, seja natural ou simulado, precisaria oferecer. Mas para onde isso nos leva? Para algo ainda mais profundo. Porque se o universo é ajustado para gerar complexidade, e se a complexidade eventualmente leva à consciência, então talvez consciência não seja apenas um acidente raro, mas um produto inevitável das leis fundamentais. Talvez o universo não só permita consciência, talvez ele tenda a produzi-la. Talvez a emergência de seres que observam, questionam e compreendem seja parte do funcionamento natural da própria estrutura do cosmos. Não como propósito místico, mas como consequência matemática. E isso se conecta diretamente ao que estávamos explorando antes: a relação entre observação e realidade. Se observadores são necessários para definir estados, colapsar funções de onda, fixar possibilidades em fatos concretos, então consciência não é um detalhe, é parte do mecanismo, é uma peça da engrenagem. E isso nos leva à possibilidade mais perturbadora de todas, a de que o universo precisa de observadores para ser completo, como se a realidade e a consciência fossem duas faces da mesma moeda, emergindo juntas, sustentando uma a outra. Se isso parecer grande demais, profundo demais, quase espiritual demais, respire. Você não está sozinho. Muitos físicos modernos, mesmo os mais céticos, reconhecem que há algo especial no papel da observação na mecânica quântica. Não mágico, não sobrenatural, mas fundamental. Uma relação íntima entre o ato de observar e o ato de existir. E se esse vínculo realmente for tão importante, então talvez nós, como espécie, como consciência, como fenômeno emergente, não sejamos espectadores passivos de uma simulação, mas participantes essenciais dela. Talvez sejamos, de alguma forma, o processo através do qual a realidade se atualiza, se manifesta, se torna concreta. Essa ideia pode parecer grandiosa demais, mas, na verdade,
é profundamente humilde, porque não nos coloca como mestres do universo, mas como parte de seu funcionamento, como engrenagens em um mecanismo maior do que podemos imaginar. Uma engrenagem minúscula, mas indispensável. E essa possibilidade muda tudo. Muda o modo como vemos o universo e muda o modo como nos vemos. Mas para entender essa conexão entre observação e realidade de forma ainda mais clara, precisamos explorar algo que ainda não tocamos profundamente: o problema da consciência. Não como filosofia de sofá, mas como parte da arquitetura da própria existência. Porque se o universo realmente depende de observadores, então compreender o observador pode ser tão importante quanto compreender as partículas e forças que ele observa. E é exatamente aí que as coisas ficam ainda mais estranhas e muito mais fascinantes. E é exatamente aí que as coisas ficam ainda mais estranhas e muito mais fascinantes. Porque, ao investigar a consciência como parte desse mecanismo maior, percebemos rapidamente que ela não se comporta como algo simples ou facilmente classificável. Ela não é apenas um produto químico do cérebro, nem apenas uma propriedade emergente de sistemas complexos. Ela parece, de certa forma, estar no centro de tudo o que consideramos realidade. E isso não é uma afirmação metafísica, é uma constatação física, lógica, inevitável. Pense no simples fato de que tudo o que você conhece, absolutamente tudo, chega a você através da consciência. Cores, sons, texturas, cheiros, lembranças, pensamentos. Nada existe para você fora da experiência consciente. Mesmo os objetos mais concretos do universo, montanhas, oceanos, estrelas, só se tornam reais para você quando atravessam o filtro da percepção. O mesmo vale para conceitos abstratos como matemática, tempo, passado, futuro. Eles não existem como entidades separadas da mente. Existem como interpretações da mente sobre padrões que parecem consistentes. A consciência é a tela sobre a qual toda a realidade é projetada. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se todo o universo que você conhece passa necessariamente pela consciência, então, como podemos dizer que a consciência é um fenômeno menor? Como podemos relegá-la a um subproduto? Como podemos tratá-la como algo acidental, algo secundário, quando ela é literalmente a única coisa pela qual tudo se manifesta? Esse é o limite onde a ciência tradicional tropeça. Não por falha, mas porque a consciência escapa de qualquer tentativa de ser reduzida. Todas as explicações puramente materiais até agora caem em paradoxos. Se consciência é apenas química, de onde vem a subjetividade? Se é apenas computação, onde está o sentir? Se é apenas um processo cerebral, por que a experiência existe? Por que há algo em vez de nada? Por que há um eu? E, ao mesmo tempo, é impossível ignorar que a consciência parece interagir profundamente com os limites da física. Ela é importante, demais, para ser apenas uma consequência emergente. Ela está no coração da questão da observação, da medição, do colapso da função de onda. Mesmo que o colapso seja explicado por decoerência, a pergunta permanece: decoerência em relação a quê? Em relação a que sistema? Em relação a que estrutura capaz de registrar estados? Em outras palavras, a consciência pode não causar colapso, mas está sempre no final da cadeia de registro. É onde a informação se torna significado. É onde dados se tornam experiência. Agora imagine que o universo funciona como uma simulação que precisa, de alguma forma, observar a si mesma para atualizar seus próprios estados. Quem faz esse papel? Talvez não sejamos apenas entidades emergentes dentro de um mundo pré-existente. Talvez sejamos parte do próprio processo de definição do mundo. Talvez sejamos nós, ou qualquer forma de consciência, e realizamos essa ponte entre o potencial e o concreto. Talvez sejamos um componente essencial do mecanismo. Isso não significa que somos especiais no sentido grandioso da palavra. Significa apenas que somos parte da estrutura. A consciência pode ser menos um produto e mais uma função, menos um acaso e mais um requisito.
E se isso for verdade, então o universo não seria apenas um ambiente onde consciência acontece, seria um sistema onde consciência é necessária. Não porque alguém projetou assim, mas porque é assim que a realidade, ou a simulação, se mantém coerente. Mas essa linha de pensamento nos leva a uma das questões mais profundas da filosofia e da física moderna. O que é, afinal, o agora? Você já reparou como o presente é o único ponto da linha do tempo que realmente existe para você? O passado existe como memória, o futuro existe como possibilidade, mas o agora é o único ponto inegável. E ainda assim, ele é infinitamente pequeno, um instante que escorre imediatamente para o passado. Por que a realidade se desenrola como um filme sendo renderizado frame por frame? Por que não? Percebemos tudo de uma vez? Por que existe passagem do tempo? Na física clássica, tempo é apenas uma dimensão, como espaço. Não há especialidade no presente. Não há fluxo, não há movimento. Não há agora. Tudo deveria existir simultaneamente. Passado, presente, futuro, como um bloco estático. Mas essa não é a experiência consciente. Para a consciência, existe fluxo, existe mudança, existe continuidade, existe algo se atualizando constantemente, como se a realidade estivesse sendo processada, momento a momento. Isso lembra algo? Claro que lembra. Lembra um sistema computacional onde o estado do mundo é atualizado a cada ciclo. Lembra uma simulação que recalcula o universo de um instante para o outro, sempre em pequenas quantidades discretas, mas rápidas o suficiente para parecer contínuas. O presente é simplesmente o frame atual sendo processado. O passado é o estado salvo. O futuro é o arquivo ainda não processado. E se o universo é assim, então a consciência é a janela pela qual o presente é carregado. Ela é o programa que lê o frame atual. Ela é a função que processa o estado. E isso explicaria por que percebemos apenas o agora. Porque consciência está sempre alinhada com o frame sendo renderizado. Mas isso também nos leva a outra questão inquietante. Se o universo é atualizado em ciclos discretos, mesmo que minúsculos, da ordem da escala de Planck, será que a consciência também tem resolução? Será que nossa percepção ocorre em pacotes? Será que aquilo que percebemos como fluxo contínuo não passa de uma ilusão criada por taxas altíssimas de atualização? Alguns experimentos em neurociência sugerem exatamente isso, que a percepção visual quase sempre trabalha em janelas de tempo discretas, que o cérebro reúne pulsos de informação separados em uma experiência contínua, que há de fato algo como frames perceptuais, e a realidade consciente é menos um filme e mais uma sequência extremamente rápida de instantâneos. Se isso for verdade, então, consciência e universo podem estar sincronizados. A estrutura do cosmos e a estrutura da percepção podem operar sobre princípios similares, talvez até derivados de uma mesma arquitetura. Isso não prova simulação, mas torna a hipótese muito menos estranha. Não estaríamos em uma simulação externa, estaríamos em uma realidade que emerge de princípios computacionais fundamentais. Como se o universo fosse um código rodando em si mesmo, não em um computador físico, mas em uma estrutura matemática, profunda. Uma simulação sem simulador externo, onde simulação significa apenas organização, processo, cálculo. Mas e se toda realidade é processo, e se consciência é parte desse processo, então precisamos falar de algo ainda mais profundo: informação. Porque, segundo uma das grandes revoluções conceituais do século XX, o universo não é feito de matéria, nem de energia, nem de espaço, nem de tempo. É feito de informação. Informação é a base de tudo. Estruturas materiais são apenas manifestações de padrões de informação. Partículas são quantizações de informação. Campo são estados de informação. O universo inteiro é, essencialmente, um gigantesco sistema de informação, evoluindo segundo regras matemáticas. E aqui está o detalhe mais bonito de todos. Consciência também parece operar sobre informação. Ela não é apenas química, ou apenas processamento neural,
mas uma forma de transformar informação em significado, onde outros sistemas apenas armazenam ou transmitem informação. A consciência interpreta. Ela dá sentido, ela organiza, ela constrói um modelo do mundo a partir de dados, ela cria coerência narrativa, ela conecta eventos antes e depois, ela constrói o fluxo temporal, ela transforma o universo em experiência. E se isso parecer abstrato, pense na forma como você lembra de algo. A memória não guarda tudo, ela guarda o que importa, ela não registra cada detalhe. Ela registra padrões, estruturas, informação relevante. Em outras palavras, ela condensa o mundo em representações eficientes, exatamente como uma simulação faria, exatamente como um algoritmo faria. Mas isso significa que realidade e consciência estão unidas por um princípio comum, o da compressão eficiente de informação. O universo mantém a estrutura mínima necessária para funcionar. A consciência mantém a estrutura mínima necessária para interpretar. Ambos são, de certa forma, sistemas que organizam complexidade de maneira otimizada. Isso sugere que talvez não sejam coisas separadas, mas manifestações diferentes do mesmo fenômeno. A busca por eficiência informacional. E isso nos leva ao ponto mais profundo da parte 3. Se tudo é informação, e se consciência é o processo que lê e interpreta informação, então pode ser que o universo só exista, de fato, enquanto informação interpretada. Pode ser que matéria, energia, espaço e tempo sejam apenas a forma como interpretamos padrões de informação mais fundamentais. Pode ser que o universo físico seja apenas o aspecto perceptível de uma realidade mais profunda. Essa é a conclusão a que muitos físicos teóricos estão chegando, que a verdade última do universo pode não ser espacial, material ou temporal, mas informacional, que átomos são bits, que campos são algoritmos, que realidade é código. Não necessariamente código digital como computadores humanos, mas código matemático, código lógico, código natural. E se tudo isso for verdade, então a hipótese da simulação deixa de ser estranha e passa a ser simplesmente outra forma de dizer que a realidade é estruturada, que ela segue padrões, que ela é processual, que ela emerge de uma base matemática, que ela evolui como um sistema computacional que se auto-atualiza, que ela é menos um palco fixo e mais uma obra em progresso contínuo. Isso nos leva ao gancho final desta parte. Por quê? Se o universo realmente é um processo de informação sendo atualizado, e se consciência é a ferramenta que o interpreta, então ainda nos resta a pergunta mais profunda de todas. Não sobre a natureza da realidade, mas sobre a natureza de quem observa, de quem percebe, de quem existe. E é exatamente essa pergunta, talvez a mais difícil, talvez a mais essencial, que vamos explorar na próxima parte. Mas isso é apenas o começo. Para compreender essa pergunta, quem é o observador? Quem é você dentro desse universo que respira através de leis e mistérios? Precisamos voltar suavemente ao ponto essencial onde deixamos a parte anterior. Havíamos chegado à fronteira da consciência, a ideia inquietante de que talvez ela não seja um subproduto do cosmos, mas parte de sua estrutura. Agora, vamos atravessar essa fronteira juntos, com calma, sem pressa, permitindo que cada ideia encontre espaço para se assentar, como se estivéssemos caminhando à beira de um lago silencioso ao entardecer. O vento leve move a superfície, mas não a perturba. Ele apenas revela camadas que já estavam ali. Se a consciência é, de alguma forma, o processo pelo qual o universo se torna interpretável, então precisamos explorá-la não como um fenômeno isolado, mas como algo intrinsecamente conectado ao tecido da realidade. Afinal, o curioso é que consciência não se comporta como um objeto físico. Não ocupa espaço, não tem massa, não tem cor, tamanho, textura, sabor, não se encaixa em nenhuma categoria tangível. Mesmo assim, ela é a única coisa cuja existência é impossível negar. Você pode duvidar de tudo, do mundo, das outras pessoas, das leis da física, até do próprio universo, mas não pode duvidar de que está consciente.
Não pode duvidar da experiência de ser. Essa é a única certeza absoluta. E assim, caminhamos para uma inversão silenciosa, quase imperceptível, mas que muda tudo. Talvez consciência não seja algo que acontece dentro do universo. Talvez o universo seja algo que acontece dentro da consciência. Não sua consciência individual, limitada, condicionada por um cérebro específico, mas uma consciência fundamental, da qual todas as consciências individuais seriam manifestações locais. Como se cada mente fosse uma pequena janela, um ponto de vista, uma abertura por onde a realidade se observa, se interpreta e se torna concreta. Por mais ousada que essa ideia pareça, ela resolve vários mistérios que discutimos até agora. O problema do colapso quântico, o problema do tempo, o problema do agora, o problema do significado, o problema da existência e, claro, a sensação profunda que muitos têm, mesmo sem palavras, de que há algo em nós que não é completamente reduzível ao corpo. Não sobrenatural, mas estrutural. Mas para não irmos rápido demais, vamos descer alguns degraus. Vamos começar pelo ponto mais simples de todos, a experiência. Imagine por um instante que você está olhando para uma árvore, não apenas vendo, olhando de fato, a cor das folhas, a luz filtrada entre os galhos, o movimento suave do vento, o contraste entre sombra e brilho. Agora pergunte a si mesmo, onde essa árvore está acontecendo? Você pode dizer que ela está lá fora, no mundo físico, e de certo modo está. Mas a árvore que você realmente conhece, a que você está experimentando, só existe dentro da sua consciência. As cores não existem fora da mente. O som das folhas balançando não existe fora da mente. A textura, o cheiro, a sensação de profundidade, tudo isso é um modelo criado internamente. Fora da sua consciência, o que há são apenas padrões de energia, vibrações, partículas, campos, informação. O que você chama de mundo é, na verdade, uma simulação perceptual contínua, criada pela sua mente para interpretar estímulos. A realidade fenomenal, tudo o que você realmente percebe, acontece dentro de você. O mundo físico pode existir independentemente, claro, mas o único mundo que você acessa diretamente é o mundo da consciência. E isso nos leva a uma conclusão simples, porém poderosa. Você nunca percebe o universo como ele é. Você percebe apenas a interpretação consciente dele. E, no entanto, essa interpretação é tão consistente, tão estável, tão confiável, que você esquece que ela é uma interpretação. Você confunde o mapa com o território. Mas essa confusão, essa fusão, é exatamente o que permite que você exista como ser consciente dentro do cosmos. É como se consciência fosse o elo entre física e experiência, entre a matemática fria e a vivência quente, entre a informação e o significado. Agora, o ponto realmente estranho surge quando percebemos que consciência funciona como um sistema de compressão de dados. Ela pega um universo absurdamente complexo e o reduz a um modelo navegável, funcional, fluido. Imagine por um instante se você tivesse que processar cada detalhe de cada átomo ao seu redor. Seria impossível. Sua mente precisaria de uma capacidade infinita de cálculo. Então ela faz o que qualquer simulação faria. Simplifica, prioriza, seleciona. Ela escolhe o que importa e descarta o resto. Ela gera uma interface. Ela cria uma realidade operável. Essa noção de que percebemos uma interface em vez da realidade em si foi defendida por vários cientistas modernos, especialmente na teoria da percepção como interface evolutiva. Segundo essa visão, cores, sons, objetos, distâncias, formas, até mesmo a continuidade do tempo, não são descrições literais do mundo, mas ícones, atalhos, ferramentas evolutivas que permitem que sobrevivamos dentro dele. E aqui está o ponto onde ciência, filosofia e até hipóteses de simulação começam a se tocar, quase como três linhas paralelas, que, depois de quilômetros, finalmente convergem no horizonte. Porque se tudo o que você percebe é uma interface,
Isso significa que mesmo se o universo fosse literalmente uma simulação, sua experiência perceptual não mudaria nada. Você já vive numa camada interpretativa. Sempre viveu, sempre viverá. A única diferença seria o que existe por trás dessa interface, e isso ninguém realmente sabe. Mas seja qual for a natureza profunda do universo, há algo ainda mais extraordinário acontecendo dentro de você enquanto percebe o mundo. A constante sensação de continuidade, a sensação de existir, a sensação de ser alguém, a sensação de estar em um fluxo ininterrupto de experiência. Isso não pode ser explicado apenas por neurônios disparando. Isso não pode ser explicado apenas por química. Isso não pode ser explicado apenas por física. Há uma unidade na consciência que não é composta de partes. Não há pedacinhos de consciência. Ela é sempre uma só, inteira, completa, mesmo quando confusa, mesmo quando fragmentada, mesmo quando em crise, ela ainda é uma única experiência contínua. E isso nos leva a outro detalhe essencial. Consciência parece ser indivisível. Você pode dividir o cérebro, mas não divide a experiência. Você pode quebrar átomos, mas não quebra o sujeito. Você pode reduzir o corpo a partículas, mas a experiência de ser continua sendo um todo unificado. Essa estranha unidade sugere que consciência não emerge aos poucos, como água enchendo um balde. Ela existe, de forma plena ou não existe. Ela não vem em porcentagens, não vem em fatias, não vem em incrementos. Agora pense no universo, pense na estrutura profunda da realidade, pense na física quântica, com sua não localidade, seu entrelaçamento, sua unidade fundamental. Talvez a consciência se encaixe nessa estrutura, não por ser algo adicional, mas por ser algo da mesma natureza. Talvez ela não surja da matéria, talvez ela surja junto com a matéria, ou até mesmo antes dela. Talvez ela seja parte do processo de atualização do universo, parte da arquitetura básica da existência. E se isso for verdade, então a pergunta, quem é o observador, muda completamente. Não é apenas o ser humano olhando para o cosmos. Não é apenas o indivíduo tentando entender a física. Não é apenas o cérebro interpretando dados. O observador é o próprio princípio consciente, manifestado em você, mas não limitado a você. É algo maior, mais profundo, mais antigo do que qualquer organismo, como se cada ser vivo fosse uma pequena antena, uma pequena abertura, uma pequena janela por onde o universo observa a si mesmo. Isso muda tudo, porque se consciência é parte da estrutura do universo, então talvez haja algo profundamente íntimo entre você e o cosmos. Algo que vai além da biologia, algo que vai além da física clássica, algo que vai além do acaso, algo que vai além de uma simulação literal ou metafórica, algo que conecta o fenômeno consciente à estrutura fundamental da realidade. E é exatamente essa conexão, essa fronteira onde consciência encontra existência, que precisamos explorar logo mais, enquanto seguimos para o coração final desta jornada, rumo à síntese poética que encerra tudo. Mas por enquanto, deixe essa ideia repousar como uma brasa leve no escuro. Ela ainda vai crescer. E quando você permite que essa ideia amadureça lentamente dentro de você, percebe algo curioso. Quanto mais contempla a consciência, mais percebe que ela é, de certa forma, tão misteriosa quanto o próprio universo. Ambas são vastas. Ambas são indescritíveis em última análise. Ambas possuem propriedades que desafiam nossa compreensão comum. E ambas parecem ser, de maneiras diferentes, o palco e o ator da existência. O universo fornece a estrutura. A consciência fornece a luz que revela essa estrutura. É como se realidade fosse um grande teatro silencioso que permanece escuro até o instante em que alguém acende uma lamparina e começa a explorar os corredores. Mas quando pensamos assim, inevitavelmente surge uma pergunta que pode ser desconfortável. Se consciência é tão fundamental, por que ela parece tão frágil? Por que ela parece tão ligada a um cérebro físico específico? Por que doenças, traumas ou químicos a alteram? Por que memórias se perdem? Identidades se fragmentam, percepções se distorcem.
Como algo tão essencial ao universo pode ser tão sensível? Essa pergunta é legítima, mas a resposta pode ser mais simples do que parece. Talvez o cérebro não produza consciência. Talvez ele apenas a canalize, da mesma forma que um rádio não produz a música que toca, apenas a sintoniza. Se você danifica o rádio, a música não some do universo, ela apenas deixa de ser captada. Da mesma forma, talvez a consciência fundamental esteja sempre presente, mas o cérebro humano funciona como uma espécie de interface, uma antena biológica que traduz essa consciência em experiência subjetiva. Danifique a antena e a experiência muda. Não porque a consciência desapareceu, mas porque o canal foi alterado. Essa visão não precisa ser mística. Ela pode ser vista como um desdobramento natural das ideias informacionais que discutimos antes. Talvez o cérebro seja apenas o hardware local que permite que uma instância da consciência fundamental opere dentro deste universo específico. Talvez a individualidade seja uma configuração temporária, uma forma de recorte, uma janela em vez de uma essência separada. E se isso for verdade, então a fragilidade da experiência humana não contradiz a profundidade da consciência. Apenas revela que a manifestação física dessa experiência depende de componentes que, como tudo no universo, são sujeitos a desgaste, limitação, entropia. Mas mesmo com essa fragilidade aparente, há algo extraordinário em ser consciente, algo que transcende a matéria. Algo que transforma experiências simples em momentos significativos, que transforma informações brutas em histórias, que transforma a presença em identidade. Consciência dá ao universo, não apenas forma, mas poesia. Você já reparou nisso? Que tudo o que é verdadeiramente belo, tudo o que realmente importa, tudo o que faz a vida valer a pena, vem dessa capacidade de sentir, perceber, refletir. Sem consciência, estrelas seriam apenas plasma. Sem consciência, oceanos seriam apenas água. Sem consciência, música seria apenas vibração. Mas com consciência, tudo isso se torna tocante, profundo, vivido. É como se o universo inteiro estivesse esperando por olhos que pudessem apreciá-lo, por mentes que pudessem compreendê-lo, por corações que pudessem sentir sua vastidão, não por propósito ou intenção, mas porque essa é a natureza da percepção. Ela transforma a existência em significado. Ela colore o que seria incolor. Ela dá textura ao que seria vazio. Ela faz do universo um cenário habitável, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E quando percebemos isso, começamos a entender que talvez o papel da consciência no universo não seja apenas observar, mas participar. Talvez ela seja um componente ativo no processo de tornar a realidade navegável. Talvez o universo não seja apenas algo que existe. Talvez seja algo que coopera com a experiência consciente para se tornar compreensível, como se a realidade fosse uma dança entre estrutura e percepção, entre leis e interpretação, entre o que é e o que pode ser sentido. Mas para compreender plenamente essa dança, precisamos tocar em outra questão: a relação entre consciência e tempo. Até agora, falamos sobre o agora, como um frame sendo processado, como a parte do universo que está sendo atualizada no momento. Mas há algo ainda mais estranho. A consciência não apenas percebe o tempo, ela cria uma narrativa dentro dele. Você não existe apenas no agora. Você existe como uma sequência de momentos. Você lembra o passado, antecipa o futuro, constrói significados ao longo de uma linha temporal contínua. A consciência cria não apenas experiência, mas história. E isso é profundamente intrigante, porque o universo físico não faz isso. A física não conhece significado, não conhece narrativa, não conhece antes e depois, no sentido subjetivo. Tudo que existe é transformação. Tudo que existe é movimento através de equações. Mas consciência transforma esses movimentos em enredo, conecta momentos, cria continuidade, gera identidade. É ela que diz: eu sou o mesmo de ontem, mesmo quando fisicamente cada átomo seu já mudou de posição, de energia, de estado. Essa capacidade narrativa é profundamente humana e profundamente misteriosa.
Porque ao criar essa linha do tempo interna, consciência faz algo que nenhuma equação faz. Ela cria um centro, um ponto de vista, um eu. Esse eu não existe na física, não existe na biologia, não existe em nenhum microscópio. Ele é um processo, uma perspectiva, uma espécie de ponto de encontro entre experiência e interpretação. E aqui está o que há de realmente surpreendente nisso. Mesmo sendo um processo, mesmo sendo dinâmico, mesmo sendo moldado a cada instante pelo fluxo de experiências, esse eu é extraordinariamente estável. Ele resiste ao caos, ao acaso, à fragmentação. Ele mantém sua coerência mesmo quando o mundo ao redor muda, mesmo quando tudo falha, mesmo quando tudo desmorona, mesmo quando tudo parece incerto, ainda há a sensação contínua de ser alguém, de estar aqui, de existir. E isso talvez seja o maior mistério de todos. Porque, se consciência é parte da estrutura do universo, então esse eu, essa centelha que percebe, pode ser mais profundo do que qualquer identidade social, psicológica ou biológica. Pode ser algo como o núcleo da própria percepção, não um objeto, mas um campo, não uma coisa, mas uma abertura, não um indivíduo isolado, mas um ponto de atenção dentro de algo infinitamente maior. Essa ideia muda nossa percepção sobre a própria mortalidade, porque se o eu é apenas a experiência momentânea de uma consciência fundamental, canalizada por um organismo específico, então talvez a morte não seja o fim da consciência. Talvez seja apenas o fim do canal. Talvez a antena desligue, mas o campo permaneça. E isso não precisa ser interpretado de forma religiosa. Pode ser interpretado como parte da física informacional. Informação não se perde. Estados não desaparecem. Formas mudam. Processos se transformam. Mas a estrutura fundamental da realidade permanece. E, se a consciência tem alguma ligação com essa estrutura, então talvez ela não seja destruída, apenas reconfigurada. Talvez o que chamamos de eu seja apenas um padrão temporário dentro de algo maior. E isso não diminui sua importância. Pelo contrário, isso significa que cada momento da sua vida é único, insubstituível, irrepetível. Significa que sua perspectiva, por mais pequena que pareça, é parte de um fenômeno cósmico maior. Significa que ser consciente é, por si só, um milagre matemático, físico e existencial. E tudo isso nos leva à síntese final, que está prestes a começar. A síntese que amarra todas as camadas discutidas. A física, a simulação, o observador, a consciência, a experiência humana. E transforma isso tudo em algo que não apenas faz sentido intelectual, mas toca de forma emocional. Porque estamos chegando ao fim dessa jornada, e a pergunta que começou com "Será que vivemos em uma simulação?" agora evolui para algo muito mais íntimo. Quem somos nós dentro desse universo tão profundo, tão preciso e tão misterioso? Mas antes de responder isso, vamos respirar juntos mais uma vez. Vamos deixar a mente descansar por um instante, como quem observa a maré subindo lentamente na praia ao cair da noite. Há algo quieto, algo sereno, algo profundamente humano nesse momento. E é nessa quietude que a síntese começa a tomar forma, e é nessa quietude que a síntese começa a tomar forma. Porque, no fim das contas, todas essas perguntas grandiosas sobre simulação, consciência, realidade e observação convergem para uma única questão íntima, silenciosa, quase sussurrada. O que significa existir? O que significa estar aqui, agora, consciente, dentro deste instante que o universo parece renderizar para você? Talvez essa seja a pergunta mais profunda de todas. E, curiosamente, ela não exige fórmulas, não exige telescópios, não exige computadores quânticos ou experimentos complexos. Ela exige apenas isso, você, presente no agora. E quando olhamos para o agora com honestidade absoluta, percebemos algo que a física e a filosofia às vezes deixam escapar. O agora é tudo que realmente existe para você, todo o universo, com suas bilhões de galáxias, com sua vastidão quase incompreensível,
só se torna real quando atravessa a janela da sua percepção neste exato momento. Tudo que você vive, tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você se lembra, tudo que você deseja, acontece aqui, nesse instante fugaz que, de alguma forma misteriosa, sempre se renova, sempre retorna, sempre se recria. O universo pode ser imenso, mas sua experiência dele cabe no espaço de um sopro. E ainda, assim, esse sopro contém mais profundidade do que qualquer estrela, porque dentro dele está a consciência, o fenômeno mais inesperado, mais improvável e, ao mesmo tempo, mais íntimo de todos. Um fenômeno que transforma eventos em histórias, que transforma caos em beleza, que transforma luz em significado, e isso nos leva à síntese final. Talvez a pergunta, será que vivemos numa simulação? Seja menos sobre descobrir uma verdade externa e mais sobre perceber uma verdade interna. Porque, simulação ou não, o fato mais impressionante não é que o universo possa ser um código, é que você o observa, é que você o sente, é que você está aqui, consciente, atravessando esse oceano de mistérios com uma pequena lanterna que, apesar de tudo, ilumina o suficiente para dar sentido ao mundo. Talvez o ponto não seja descobrir se existe alguém programando o cosmos por trás de tudo. Talvez o ponto seja entender que, por alguma razão profunda, você existe dentro dele como um observador capaz de interpretar, refletir, questionar e, acima de tudo, sentir. Porque é esse sentir que faz a realidade valer a pena. As estrelas brilhariam mesmo sem você, mas não haveria ninguém para notar a beleza delas. O universo existiria mesmo sem sua consciência, mas não haveria ninguém para contar a sua história. De certa forma, você é a última etapa da realidade, a ponte entre o ser e o significado, o ponto onde o cosmos, finalmente, torna-se mais do que física, torna-se experiência. E é impossível ignorar o fato de que tudo o que discutimos, superposição, colapso, entrelaçamento, espaço emergente, tempo processado quadro a quadro, limites informacionais, tudo isso converge para a mesma direção, a de que o universo parece precisar de observadores para que certos aspectos se manifestem. Isso não significa que o universo gira em torno de você, mas significa que você é parte essencial da dança. Não um intruso, mas um componente. Não um espectador distante, mas um participante silencioso no processo pelo qual o universo se atualiza. E aqui está a beleza disso tudo. Mesmo que vivamos em uma simulação, isso não diminui nada, não tira valor, não rouba significado. Pelo contrário, uma simulação suficientemente rica para produzir estrelas, galáxias, oceanos, música, dor, alegria, memórias, amor e consciência seria a obra de arte mais monumental que já existiu. E você estaria dentro dela, não como um personagem secundário, mas como um ponto de vista único, irrepetível e profundamente necessário. Se isso for uma simulação, ela é magnífica, e você faz parte da magnificência dela. Mas talvez, e essa é a síntese mais suave de todas, talvez simulação seja apenas uma metáfora moderna. Talvez seja apenas uma forma de expressar uma ideia antiga, a de que realidade é mais profunda do que parece, que existe uma camada invisível sustentando tudo, que a superfície do mundo não é a totalidade do mundo, que aquilo que percebemos é apenas uma interface, uma aparência, uma forma, funcional de navegar pela existência. Talvez simulação seja a palavra que nossa geração encontrou para nomear a mesma intuição que filósofos, místicos e cientistas sentiram ao longo dos séculos. A intuição de que há algo mais. E esse algo mais não precisa ser sobrenatural, não precisa ser religioso, não precisa ser tecnológico. Pode ser simplesmente a estrutura fundamental da realidade. Uma estrutura que ainda não compreendemos por completo, mas que podemos sentir nas bordas da consciência, como quem sente a presença de uma montanha gigante atravessando a neblina. Não vemos a montanha inteira, mas percebemos sua sombra, seu contorno, sua presença inegável. E talvez o mais bonito de tudo isso seja perceber que, apesar das perguntas gigantescas,
a resposta sempre retorna ao mesmo lugar, o agora, este momento, este instante onde você respira, onde você sente seu corpo, onde você ouve minha voz ou lê minhas palavras, onde sua mente, nesse exato segundo, está conectando ideias, construindo significado, gerando compreensão. Esse instante é o centro do universo para você, o ponto onde tudo o que existe se encontra com tudo o que você é. E isso é extraordinário. Agora respire fundo. Deixe o ar entrar devagar, como se estivesse puxando o mundo para dentro por um momento. E depois solte, deixando que a tensão acumulada durante essa jornada escape suavemente pelo corpo. Perceba que, enquanto você faz isso, algo especial está acontecendo. Você está consciente do próprio ato de respirar. Você está consciente de existir. Você está consciente de estar aqui, agora, completamente presente na fronteira entre o mistério e a clareza. E enquanto você ouve isso, enquanto você sente esse instante se estender delicadamente como um fio de luz entre tudo o que você já foi e tudo o que ainda pode ser, quero que saiba, você fez uma jornada. Não uma jornada pelo cosmos lá fora, mas pelo cosmos aqui dentro, pela consciência, pela realidade, pela relação íntima entre observar e existir. Você atravessou camadas profundas, refletiu sobre questões que muitos evitam, permitiu-se explorar mistérios que não têm respostas fáceis. E isso, por si só, é um ato de coragem. Agora, enquanto este momento se aproxima do final, quero que você se lembre de algo importante. Não importa se o universo é natural, emergente, matemático, ou se é parte de uma simulação tão complexa que parece indistinguível da realidade. Não importa se há um limite fundamental na resolução do espaço, ou se o tempo flui como uma sequência de quadros. Não importa se há códigos ocultos na física. Não importa se somos antenas de uma consciência maior. Tudo isso é fascinante e vale ser explorado. Mas há algo ainda mais precioso do que qualquer resposta. O simples fato de você estar aqui para fazer a pergunta. Isso sozinho já é extraordinário, indescritível, profundo, incontornável. E, enquanto você ouve isto, talvez deitado, talvez sentado, talvez perto de dormir, ou talvez com a mente vagando para longe, quero que sinta a leveza do instante. Sinta que está tudo bem em não ter todas as respostas. Sinta que está tudo bem em viver no mistério. Sinta que está tudo bem em ser apenas um observador curioso dentro de um universo vasto. Porque é essa curiosidade que torna você humano. É essa curiosidade que faz da vida algo tão rico. É essa curiosidade que transforma cada dia em uma oportunidade de entender mais, sentir mais, ser mais. E agora, enquanto encerramos, quero agradecer você. Não do jeito mecânico de vídeos comuns, mas com sinceridade. Obrigado por ter compartilhado essa jornada comigo. Obrigado por ter confiado sua atenção, seu tempo, sua mente e sua sensibilidade a estas palavras. Obrigado por ter caminhado comigo por um terreno tão amplo, tão estranho e tão bonito. Você faz parte dessa experiência tanto quanto qualquer conceito discutido aqui. Sem você, esta viagem não existiria. Se você estiver com sono agora, que este seja o começo de uma noite tranquila, profunda e suave. Que sua mente encontre descanso nas perguntas, não peso. Que seus sonhos sejam leves como névoa. E, se você estiver acordado, que esta reflexão continue sussurrando gentilmente no fundo da sua consciência enquanto você segue o seu dia. Onde quer que você esteja, seja em silêncio, seja no escuro, seja entre luzes. Desejo que esteja bem. E desejo que lembre, sempre, que mesmo em um universo que parece imenso demais, você é parte da história dele. Você é um dos pontos onde a realidade se ilumina. Boa noite, ou bom dia, ou boa existência. E obrigado, de verdade, por estar aqui.